Diálogo conjugal, Padre Clarencio Gusson, 12ª reflexão. No capítulo anterior, nossa reflexão versou sobre algumas pistas que auxiliam os casais a estender o diálogo conjugal para além dos sentimentos e da comunhão esponsal. Agora voltamos nossa atenção para um outro diálogo, talvez não tão outro, mas antes um aspecto importantíssimo do mesmo diálogo conjugal. O diálogo, a conversação com os filhos. Comecemos por lembrar um princípio cujo esquecimento parece que se vai tornando hoje um dado cultural. A autoridade paterna e materna, a autoridade dos pais, exercida de acordo com a intenção de Deus, é uma autoridade legítima e necessária e, portanto, é para ser exercida. Dela os pais não podem demitir-se jamais. Segundo a destinação que Deus lhe deu, a autoridade dos pais, como, aliás, qualquer outra autoridade, nunca será pretexto para o autoritarismo, para o despotismo ou para a truculência. A autoridade dos pais tem que ser exercida como um serviço, como um precioso e insubstituível serviço aos filhos. Quando os pais se demitem dessa autoridade e da missão que ela lhes confere, eles cometem traição contra os filhos, que na sua imaturidade e inexperiência se tornam barcos à deriva no mar nada fácil da vida. Mais cedo ou mais tarde, sempre amargamente e às vezes cruelmente, eles cobrarão dos pais o preço por essa omissão. Ora, o caminho para o exercício simpático, lúcido e eficaz da autoridade paterna é exatamente o diálogo correto com os filhos. Nossa reflexão não precisa repetir aqui a longa caminhada que já percorreu, porque as regras do diálogo com os filhos, como, aliás, de qualquer diálogo, são basicamente as mesmas do diálogo conjugal. Ressalvadas, é claro, as naturais diferenças de pessoas e de situações. Lembremo-nos, por exemplo, das condições prévias ao diálogo. Também os pais e os filhos não podem defrontar-se como juízes ou como adversários. Também eles devem conversar no mesmo espírito de misericórdia, de humildade e de verdade. Mas quero insistir fortemente num aspecto. Também no diálogo entre pais e filhos, o primeiro objeto, o assunto principal da conversa, são as pessoas dos pais e dos filhos que devem aprofundar sempre o mútuo conhecimento. Principalmente os pais necessitam conhecer os filhos com maior clareza. Não se trata de um conhecimento vago, sumário e obscuro, como quando se diz: nosso filho tem um temperamento tranquilo, ou nosso filho é nervoso e impulsivo, ou ele gosta mais de movimento, é mais prático, mais positivo, é estudioso e brioso. Tudo isso pode ser muito bom. Trata-se aqui, porém, de um conhecimento que permita aos pais perceber e avaliar o momento que seus filhos estão vivendo. Os pais têm que apalpar os motivos últimos dos bons e dos maus comportamentos de seus filhos, o dinamismo mais profundo de suas esperanças e de seus abatimentos, de sua obediência e de suas revoltas, de sua sinceridade e de suas mentiras,
de sua lealdade e de suas dissimulações, de suas ternuras e de suas grosserias e malcriações. Devem mergulhar na fonte mais secreta de suas alegrias e de suas tristezas. Devem familiarizar-se com a mola mestra de sua personalidade, capaz de transformar as suas crises em ocasião e força de crescimento. Finalmente, não me deixem os caríssimos casais esquecer de duas pequenas coisas. Primeira, o diálogo com os filhos deve gerar um programa de desenvolvimento integral de sua personalidade, antes que um código penal doméstico que, quando é sensato, equilibrado e amoroso, tem também a sua utilidade e até a sua necessidade. Segunda, também no diálogo com os filhos, quando restar alguma dúvida sobre a natureza de um problema ou sobre a solução a adotar, é preciso recorrer sem demora ao auxílio externo, esclarecido, competente, humano, cristão.